dia, irmãos. Graça. Que bom, né? Mais uma manhã. Um dia tão bonito como hoje, o Senhor nos preparou. Um dia tão lindo. Um dia que nós temos o privilégio de podermos assentar à mesa e trazer à memória a sua morte, cumprindo assim a sua ordenança até que Ele volte. Nós somos privilegiados por podermos nos levantar e juntos celebrarmos esta comunhão. Que nós nunca percamos este prazer e esta alegria de estarmos juntos cumprindo esta ordenança, até que Ele venha. Eu quero ler um texto sagrado, o Evangelho de João, no seu capítulo 6, a partir do versículo 47, que vai nos dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Olha que privilégio. Aquele que se alimenta deste pão e bebe deste vinho tem parte com o Senhor. Todo aquele que não come e não bebe não tem parte com Jesus. Nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós temos esse privilégio nesta manhã de podermos participar deste momento tão especial. Convido a igreja a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós, nesta manhã, nos reunimos, Senhor, em torno desta mesa, para juntos, Senhor, trazer esta memória, Senhor. É com alegria e com muito prazer, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por este sacrifício. Ó Deus, que nesta manhã cada um possa, Senhor, ter esta comunhão contigo, até que o Senhor volte, Pai, e nos leve para contigo. Ó Deus, abençoa grandemente esta manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz, da paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar esse culto, também como o irmão já iniciou, falando sobre o amor de Deus.
O amor do Senhor, Ele é um amor que nunca falha, Ele é um amor que nos envolve. E é sobre esse amor que nós cantamos, né? O amor verdadeiro, o amor de Jesus. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos ter um momento de oração pelas crianças, amém? As crianças que estiverem presentes, já chegam para cá, amém? Vamos estar orando, em nome de Jesus, glória a Deus. Aí já temos aqui 2 levitas, 2 evangelistas, um pastor, olha que bênção. O futuro está chegando aí, gente. Vamos estar orando? Peço que a igreja alcem vossas mãos para cá nesse momento, para a gente estar orando por essas crianças, amém? E as demais que estão aí, até nos recintos da igreja, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, acoberta essas crianças do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Cuida delas como filhos e filhas suas que são, Senhor. Não se esqueça delas, Senhor. Atenta para as necessidades, atenta para com os sonhos, os propósitos da vida de cada uma delas, a qual creio que também elas têm colocado diante da tua presença, Senhor. Faça-se presente para com elas, livrando de todo laço, todo embaraço, toda armadilha, toda cilada intentada pelo adversário, Senhor, querendo interromper aquilo que o Senhor tem para com elas ao longo de suas vidas, porque o Senhor tem bênçãos para com cada uma dessas crianças aqui, como o Senhor tem concedido bênçãos para as nossas vidas, Senhor, e que essas bênçãos também, elas possam desfrutar com sabedoria e entendimento advinda do Senhor. É que clamamos e pedimos para com essas crianças, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também ali o Ministério Infantil, as professoras que estão ali também no ensinamento, Senhor, continue capacitando, habilitando cada uma delas, dando estratégia, fortalecendo elas, Senhor, porque tem se empenhado a ensinar a tua palavra para com essas crianças. E agradecemos ao Senhor por cada uma delas que estão aqui e pela tua igreja que aqui está presente sobre a face dessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam ao Senhor, amém. Os irmãos poderem sentar. Graça e paz a todos. Bom dia, Deus abençoe. Vamos agora, consagração dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. Eu vou ler um texto lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E o versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Esse texto diz que o aquele é Deus, né? Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, inclusive quando nós pensamos nos dízimos, nas ofertas, na nossa vida pessoal. Deus pode multiplicar, pode abençoar, pode dar muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você necessita, que Deus é gracioso. Às vezes Deus das nossas necessidades e dá algo mais, nos dá presentes, dá algo mais, até daquilo que nós precisamos, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa ter uma vida feliz e abençoada. Então, sempre consagremos a Deus os nossos dízimos e ofertas, nessa visão, né? Nunca vai faltar nada. Pelo contrário, Deus vai sempre multiplicar. Multiplica sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Se de repente alguém está precisando de um emprego, de uma situação, creia que Deus pode resolver a situação e fazer mais do que aquilo que você está pensando. E também sobre a nossa igreja. Essas ofertas são administradas pela igreja e nós cremos que Deus sempre multiplica, porque Deus tem muitas coisas para fazer através da igreja. Muitas pessoas precisam ser alcançadas para Jesus. E nós cremos que Deus, Ele sempre multiplica. Aqui fazer infinitamente mais, significa que Deus, Ele multiplica muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então vamos exercitar sempre a nossa fé, acreditar que Deus está cuidando de nós, tanto na nossa vida pessoal, nossa família, como também da nossa igreja, em todas as áreas, inclusive nessa área financeira. Então vamos orar, agradecendo a Deus, consagrando os dízimos e as ofertas, e pedindo pela nossa vida também, financeira, material, crendo que Deus vai nos abençoar mais ainda. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor, ó Deus,
é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo, Deus. Nós queremos colocar essa fé em prática, Deus. Crer que o Senhor pode dar muito mais além daquilo que eu estou pedindo agora, daquilo que eu estou precisando, Deus. Multiplique as ofertas, os dízimos, esses valores sobre a nossa igreja, Deus, para que possamos fazer cada vez mais coisas que glorifiquem a Jesus, que alcancem pessoas para Jesus, que a nossa igreja possa continuar sendo bem administrada, bem mantida. Também abençoa as nossas famílias, ó Deus. De repente alguém aqui está com dificuldade financeira, precisa de um emprego, tem algum familiar com dificuldades. Nós cremos que o Senhor está ouvindo nossas orações e que o Senhor vai atender essa necessidade, Deus. Também o Senhor vai multiplicar sobre aquele que tem seu emprego, vai resolver alguma causa na justiça, abençoar aqueles que recebem a sua aposentadoria, Deus. Pois o Senhor tem bênçãos maiores daquilo que nós possamos pensar, ó Deus. Que nós jamais venhamos duvidar do cuidado de Deus, mas sempre crer, ter fé, ó Deus, naquilo que o Senhor diz na sua palavra, Deus. Por isso nós consagramos com alegria os dízimos, as ofertas, os irmãos que vão entregar agora, que entregaram durante a semana, Deus, para que todos nós possamos cada vez mais abençoados, Deus. Coisas que nós não estamos pensando, nós cremos que o Senhor vai realizar, Deus. Consagramos esse momento com fé e com alegria, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, pode consagrar no gasofilácio enquanto estivermos cantando mais um louvor. E nossas irmãs da intercessão estão aqui na frente para receber os nossos pedidos também. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou nosso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é só me derramar, dizer que te amo, me derramar,
Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Nós vamos orar, tirar um tempinho, como de costume, de intercessão nossa, mas eu quero deixar aqui um texto, um versículo da palavra de Deus, que diz assim, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2: levante-se, clame de noite, no princípio das vigílias, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante as mãos a Ele pela vida dos seus filhos. Amém, igreja? Declaração poderosa aqui da palavra de Deus, na verdade, dizendo para nós clamarmos a Deus. Aqui na expressão está de noite, mas eu entendo que é toda hora, em todos os momentos, precisamos clamar, pedir a Deus que nos dê a direção naquilo que você precisa, Aqui nesse texto está falando, derrame o seu coração na presença dele. Que todo dia, que a cada dia, nós possamos nos derramar, como essa canção que nós cantamos, nos derramar na presença dele como uma água que flui do rio. E assim seja o nosso coração, assim seja as nossas orações na presença do Senhor. E o versículo continua dizendo, levante as mãos para Ele. A nossa oração precisa ser uma rendição, uma entrega, uma adoração a Deus. E esse versículo diz que nós devemos orar pelos filhos. Eu acredito que seja, no nosso contexto, pela família. Todos aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós. Então, se você puder, vamos nos unir em oração. Se você puder e quiser se ajuntar com alguém que está próximo de você, fique à vontade. Mas vamos levantar esse clamor, pedir a Deus que nos abençoe, que cuide de nós, da nossa família, dos nossos desafios. Feche seus olhos, ore com alguém que está aí do seu lado. Se você não lembra o nome dessa pessoa, mas clame a Deus, fala, Senhor, cuida desse meu irmão que está aqui à minha esquerda, à minha direita, à minha frente. Ó Deus, vai visitando nessa manhã cada coração aqui presente. Vai cuidando, Senhor, porque muitos são os desafios, Pai, muitas são as lutas que temos no dia a dia. Mas nós cremos, ó Deus, que quando nós nos derramamos na Tua presença, Senhor, sem dúvida o Senhor vai cuidando de cada um de nós. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada vida aqui presente, cada irmão, Senhor, cada irmã, cada pessoa que entrou aqui neste lugar, talvez pela primeira vez. Ó Deus, aqueles que nos acompanham na transmissão da internet, Senhor, esta live, visita cada vida, cada coração, cada família aqui representada, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, nossas lutas diárias, Pai. O Senhor conhece aquilo que muitas vezes preocupa o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, estamos envolvidos em situações em que chegamos até o desespero, Senhor. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós cremos no Teu poder, no agir do Senhor em nossas vidas, Senhor. Por isso levantamos um clamor ao Senhor, levantamos as nossas mãos, levantamos a nossa voz, levantamos, ó Deus, os nossos pensamentos a Ti, ó Pai, porque nós cremos no Teu agir, nós acreditamos em milagres, nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, da noite para o dia. Não há tempo, não há dia que impeça o Senhor de fazer algo em favor dos Teus filhos. Por isso, nessa manhã, Pai, vai derramando do Teu poder sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que seja um tempo de renovação da nossa fé, da nossa esperança, nesse tempo de ceia do Senhor, que possamos, ó Pai, relembrar daquilo que Jesus fez de tão especial por cada um de nós.
Ó Pai, renova o nosso coração nessa manhã, para que possamos enfrentar uma nova semana, Senhor. Vai dirigindo os nossos passos, nossos pensamentos, ó Deus, que nada nos distraia, Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, vem com a Tua graça, com o Teu favor e a Tua fidelidade, Senhor, tocar em cada vida aqui, Pai, e tocar em cada lar, na nossa família, Senhor. Visita a nossa casa, nossos parentes, familiares, ó Deus, aonde estiverem, Pai, que a Tua bondade, o Teu favor também possa alcançá-los, ó Deus, e fazer a Tua vontade nessas vidas, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Cante mais uma vez, igreja. Se você puder, levanta as suas mãos. Adore ao Senhor nesta manhã. Entregue a Ele o seu melhor. Aleluia, você pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Se você puder, antes de sentar, dá um aperto de mão aí, dizendo: irmão, que bom que estamos juntos, que alegria estarmos nesse culto. Deixe uma palavra de bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. Pode se assentando, por gentileza. Aproveitando, gostaria de saber e conhecer se tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa manhã. Tem alguém? Dá um aceno assim para mim. Opa, aqui à minha direita. Casal, Deus abençoe. Obrigado pela sua visita. Mais alguém? Lá atrás, na última fileira, Deus abençoe. Obrigado pela sua visita. Mais alguém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Por favor, se puder, preencha uma fichinha, entregue na recepção para nós agradecermos a você pela nossa visita, tá bom? E volte outras vezes. Meus amados, nós vamos dar aqui alguns avisos, e o primeiro deles é falando sobre o Domingo da Compaixão. Todo mês nós temos esse desafio como igreja, tá bom? Então eu quero continuar motivando você a trazer 1 quilo de alimento no próximo domingo, tá bom? A gente sempre traz aqui na igreja, mas se for mais fácil para você, durante a semana, aqui você também pode deixar 1 quilo de alimento com os funcionários da nossa igreja, tá bom? Para nós montarmos as cestas básicas. Ou se for mais fácil para você, também quiser fazer a doação em Pix, em valor financeiro, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, também está aí a oportunidade de você abençoar as vidas que precisam, muitas vezes, de um alimento, de uma cesta básica. A gente sabe que existem fases, né, na vida das pessoas delicadas, e uma delas às vezes um desemprego, uma dificuldade financeira. Então a cesta básica que a igreja entrega, nós estamos abençoando, levando amor para essas pessoas, tá bom? Então não se esqueça, anote aí para você fazer a sua doação durante o culto ou trazer o alimento, assim como você preferir, tá bom? No dia 14 nós vamos ter um encontro de casais, tá bom? Então um convite a você, casal, a estar conosco aqui. É um tempo de oração, um tempo de ministrarmos a palavra de Deus exclusivamente para os casais. Vai ser dia 14, na sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Estamos alinhando a nossa programação de casais junto com os adolescentes. Os adolescentes, toda sexta-feira, exceção de feriado, coisa desse tipo, eles estão aqui na igreja também, na sua célula, aprendendo, falando da palavra de Deus. Então nós
também os casais, queremos facilitar para que quando o papai, a mamãe trazer seu filho, já fique aqui conosco nesse encontro de casais, tá bom? Como eu disse, o encontro de casais ele pode variar, talvez seja numa sexta-feira, talvez seja num sábado, fique atento para você não perder o dia, tá bom? Então, o próximo encontro de casais desse mês de agosto vai ser na sexta-feira, às 20 horas, dia 14, tá bom? Também nós vamos ter esse mês de agosto a festa da comunhão. Então, a festa da comunhão será no dia 29 de agosto, último sábado de agosto. Então, separe essa data na sua agenda. Nós vamos ter aqui comidas, né? Churrasquinho, que a gente sempre gosta, vai ter batata frita, vai ter lanche, enfim, irmãos, vai ter comida, conversa boa, amizade, relacionamento. Você pode trazer pessoas, amigos, parentes, para estar aqui conosco. Essas festas que a nossa igreja realiza, ela é justamente para fazer uma ponte para as pessoas serem convidadas a estar aqui. Então, você, membro da nossa igreja, precisa estar aqui e convidar alguém, talvez um amigo, um parente seu, para estar aqui, conhecendo nossa igreja, o ambiente em que nós estamos adorando, servindo a Deus. Vai ser nas dependências da igreja, mas é uma grande oportunidade que nós temos de convidar aqueles que nós amamos também para estar aqui conosco nesse dia da festa, tá bom? Festa da comunhão, tenho certeza que será um tempo muito abençoado. E reforçando também o recado sobre o balé, as inscrições do balé, elas já estão abertas, você precisa fazer a sua inscrição, não deixe para o final do dia, né, assim, do momento, não deixe passar essa data. Se você tem a filha, alguém que gosta de balé, para estar fazendo essa atividade aqui na igreja, todo sábado, né, vai ser iniciado aí no mês de agosto, então faça a sua inscrição. Todo sábado aqui na igreja nós temos o nosso Projeto Recriar. Projeto Recriar, ele envolve várias modalidades. Nós temos jiu-jitsu, que acontece de manhã, nós temos o futebol, que acontece à tarde, e também agora o balé, né, aulas de balé para as meninas. Então, se você conhece, sabe, tem alguém da sua família, então traga para participar desse momento. Essas atividades, balé, futebol, jiu-jitsu, aí fora é cobrado um valor muito alto, e aqui é de graça, né? Então, não perca essa oportunidade de trazer os pequenos aí, seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, para participar desse trabalho. Além do que, não é só a atividade esportiva, né? Assim, não é só o esporte. Nós, como igreja, temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Alcançar pessoas, famílias para Jesus, tá bom? Então, como eu disse, tudo que nós fazemos, festa, Projeto Recriar e outras ações, é tudo para alcançar as pessoas, para conhecer o Evangelho, estar aqui conosco. Então, se você não está envolvido em nenhuma área dessa, ore, nos ajude em oração, para que Deus possa nos abençoar em todos os trabalhos que a igreja proporciona e pensa em realizar aqui para alcançar as pessoas. Tá bom, gente? Amém? Muito bom. Vamos ficar de pé agora para nós lermos a palavra do Senhor. E nós vamos começar uma série de mensagens. Oi? Ah, meu Deus, verdade. Eu não, olha, eu já estava esquecendo, né? Não posso esquecer, olha só. O que tem aí, ó, irmãos? Pudim individual após o culto da manhã, tá bom? Por apenas R$12. Então, eu sei que você já preparou aí o seu almoço, mas leva a sobremesa, tá bom? Essas ações é justamente para arrecadar, né, fundos para a igreja. O irmão sabe, a gente precisa, né, de valores financeiros para poder cuidar de toda essa estrutura da igreja, tá bom? Então, quando a gente vende um pudim, quando tem cantina na igreja, então é justamente para isso, você está abençoando a nossa igreja, tá bom? Só que eu sugiro que assim que acabar o culto, você já corre lá, tá bom? Porque eu vou ser bem sincero para vocês,
pelo que eu estou vendo aqui, se todo mundo quisesse, não vai ter. Então, seja ligeiro, seja esperto, vai lá, seja o primeiro da fila, tá bom? Para você já garantir o seu. Eu estou vendo uma mesinha lá fora, vai ficar ali, ou melhor ainda, ó, acabou o culto, já sai atropelando todo mundo e já garante o seu pudim lá. É forma de brincadeira, é claro, mas garante lá o seu pudim para você saborear depois da sua refeição, do almoço, e também abençoar a nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Queria agradecer, aproveitando, antes de ler a palavra, agradecer, né, os irmãos que entendem essas ações da igreja, que se envolve com isso, né, porque nós somos uma família espiritual, e você entende a nossa proposta, aquilo que trazemos, como essa, talvez seja simples, mas abençoa e ajuda muito a igreja. Queria agradecer a irmã Adriana, né, que preparou tudo, ficou até tarde, eu vi que foi tarde da noite que ela me mandou mensagem, né, alinhando alguns detalhes. Então, agradecemos a vida da Adriana e de todos os irmãos, claro, que estão envolvidos em trabalhos da nossa igreja, né, os líderes de ministérios, todos os irmãos. A gente menciona um nome às vezes, mas não fica chateado não, tá bom? Então, todos são importantes, todos fazem parte da obra do Senhor, né? E a gente sabe que, como existe uma frase, sozinho a gente vai mais rápido, né? A gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E esse é o propósito da igreja, irmos longe. Nós estamos aqui como igreja plantando um legado, plantando um propósito, as pessoas conhecerem o Evangelho, ouvirem do amor de Deus, e todas essas ações colaboram, né, para que o propósito da igreja seja realizado, tá bom, meus irmãos? Então, obrigado por você que fez as suas doações em relação ao conserto das janelas, né? Alguns dias atrás caiu um vidro da janela, ela foi toda reforçada. Então, muito obrigado para você que fez sua doação, né, que você participou. Nós falamos, para você ver como é importante. Às vezes o dinheiro que a gente arrecada do pudim serve para o aluguel do andaime da igreja, né? As janelas são altas, então a gente precisa alugar andaime. Então é só um detalhe, aproveitando aqui, né, o nosso contexto. Então, obrigado por você que fez suas doações em relação às janelas, né? Então já está tudo consertado, já está tudo reforçado. E com certeza não vai cair, viu, Senhor? Não vai cair na cabeça de ninguém, né? Em nome de Jesus. Está tudo reforçado. A gente ajustou aí o telão, né, que só estava do meio aqui para a minha direita, então já foi tudo consertado. Era um problema lá de placa, alguns ajustes. Então são coisas, irmãos, que a gente vai fazendo com a arrecadação que nós temos aqui na igreja. Então a sua participação, ela é muito importante. Amém, irmãos? Já preguei, vamos para casa, né? Não. Muito bom, vamos orar agora. Feche seus olhos, por gentileza. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por tudo que já ouvimos, já vimos, estamos participando desse culto. Obrigado, Senhor, pela tua bondade conosco, de estarmos aqui mais um domingo com nossos irmãos, em família, para podermos te adorar, te servir, e agora também para receber a tua palavra. Que o nosso coração esteja atento e sensível para ouvir tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Abençoa o teu povo nessa manhã. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 4 Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou
o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém, igreja? Continua de pé, tá bom? Que nós já vamos para um outro texto. E eu queria só dizer aos irmãos que nós vamos refletir, pensar. Os próximos domingos, de manhã e à noite, são mensagens diferentes. Então, se você não tem o hábito de vir à noite, acompanhe a transmissão, para você não perder nada. Porque uma série de mensagens, ela tem uma sequência de linha de raciocínio. E nós vamos falar hoje sobre estar de volta ao primeiro amor. E quando nós falamos sobre voltar ao primeiro amor, eu não estou dizendo que você não ama a Deus. Não é isso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar sobre situações que, às vezes, nos causam desânimo. Às vezes, causam tristezas para nós, frustrações, que muitas das vezes faz a gente esquecer esse primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Como foi esse dia? Como foi aquela semana? Queria que você trouxesse à sua memória esses dias. Puxa, aquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me derramei em lágrimas. Algumas pessoas viveram experiência como essa. Aquela semana que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei para o colega lá de trabalho, eu falei para o meu tio, para minha avó, para o meu pai, para o meu filho, para minha mãe, que eu me converti, que eu me entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu me converti, foi algo, uma experiência indescritível, foi uma coisa maravilhosa. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu saí com meu coração transbordante. Todos nós, de alguma maneira, vivemos experiências dessas ou diferentes. Mas para cada um de nós, o nosso primeiro amor, com certeza, foi algo inesquecível. E é isso que nós vamos falar, irmãos. É isso que nós precisamos alimentar o nosso coração. Talvez você não esteja aí diferente disso. Não, pastor, eu não preciso voltar ao primeiro amor, porque todo dia meu coração ele está fervoroso na presença de Deus. Amém. E continue assim. Porque também essa série de mensagens, ela vai trabalhar a ideia de nós também não perdermos esta chama, este fervor para Deus. Como eu disse, você ama a Deus, você ama Jesus, você gosta de estar na igreja, amém por isso, mas também nós precisamos tomar cuidado para nós não nos perdermos nesta caminhada. E isso é um alerta para a igreja de Jesus nesse dia. Amém, meus irmãos? Então vamos lá no texto que nós vamos refletir nessa manhã. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Cadê a Bíblia, gente? Tem que trazer a Bíblia, hein? Eu nem sei, eu só estou falando aqui, eu não sei quem trouxe, quem não trouxe, né? Mas tem que trazer a Bíblia, né? É a espada. Você vai no mercado sem dinheiro? Não. Você vai no médico sem o resultado do exame? E vem na igreja sem Bíblia, né? Bonito isso. A gente projeta para os visitantes, às vezes primeira vez, está na igreja, mas você que é membro tem que trazer a palavra, né? Na mão. Todos abriram Lucas capítulo 24? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e das autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós que nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele e todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e disse, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então reconheceram e eles desapareceu da vista deles. Perguntou-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, igreja? Pode se assentar. Esse texto aqui ele é muito especial porque, sem dúvida, quando fala da ressurreição de Jesus, é algo que deve ferver, borbulhar no nosso coração, porque sem a ressurreição de Jesus, sem Jesus ter vencido a morte, não haveria motivação nenhuma para nós estarmos aqui reunidos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse nascido no nosso coração, qual seria a nossa motivação? A nossa intenção de estarmos aqui? O propósito de nós estarmos na igreja, não só no dia da ceia do Senhor, mas estarmos na igreja reunidos, é justamente lembrar de tudo aquilo que Jesus um dia fez por cada um de nós. E a começar da nossa salvação, eu acredito que, como consequência, todos nós fomos abençoados por Ele. Temos o perdão dos nossos pecados, temos a certeza da vida eterna, temos essa convicção que um dia vamos morar e viver na eternidade. Todos nós temos a alegria de ter essa mudança na nossa vida espiritual. Mas o que nós não podemos esquecer, e que às vezes esquecemos, é que esse fervor, esta alegria,
deve manter o nosso ânimo, deve manter o nosso propósito como filhos de Deus. Às vezes, meus irmãos, os problemas, as dificuldades da vida faz a gente perder esta alegria, faz a gente desanimar na nossa caminhada de vida cristã. Quantos de nós, às vezes, estamos, tendo a nossa vida normal, temos o nosso trabalho, vivendo o nosso contexto, mas às vezes bate aquele desânimo, bate aquela tristeza, e que se não fosse Deus para reanimar o nosso coração, não sei o que aconteceria com cada um de nós. E foi isso que aconteceu com esses discípulos indo lá no caminho de Emaús, indo para Jerusalém. Só para contextualizar, mas o texto está bem explicado, que Jesus havia morrido e eles estavam tristes, porque Jesus era o melhor amigo, Jesus é aqueles que eles viram curando, transformando, expulsando demônios, fazendo milagres. Mas Jesus não estava mais entre eles. E o coração, o sentimento deles era de tristeza, era de dúvidas. Como vai ser o amanhã? Como vai ser daqui para frente? Fato que eles estavam, os outros discípulos, reunidos num lugar, fortalecendo, ajudando, dando ânimo para cada um. Mas lá no fundinho do coração deles, lá dentro, havia um sentimento de desânimo e de tristeza. E é o que eu disse aqui no início. Você ama Deus, você ama Jesus, você gosta de ler a palavra, você gosta de estar na igreja, e isso é indiscutível, porque um cristão, uma pessoa convertida, ela ama as coisas de Deus, mas às vezes vem esse abatimento, às vezes vem aquele sentimento dentro de nós, que parece tirar as nossas forças, parece tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós. Às vezes as dificuldades tiram a certeza do nosso caminhar com Deus, chegando ao ponto de termos dúvidas. Será que vale a pena? Será que eu devo continuar? Quantas pessoas estão dentro da igreja, talvez até dentro de um culto, participando do culto, ouvindo uma palavra, ouvindo louvor, mas às vezes estão distraídas. Estão se esquecendo daquilo que é tão precioso que Deus está derramando sobre esse ajuntamento que estamos aqui. Às vezes porque estamos com os nossos pensamentos vagando. Às vezes estamos pensando em tudo, em todos, menos naquilo que Deus tem para a nossa vida. E é essas coisas que tiram esta alegria do nosso coração. Quando a gente vem na igreja, quando nós estamos reunidos, nada pode nos distrair, nada. Pense depois, faça algo depois, decida depois. Porque quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que os discípulos, eles estavam dessa maneira, eles estavam distraídos. Estavam olhando somente para a dor do coração deles. Estavam apenas olhando para a tristeza do seu coração. E esse é o primeiro princípio desse texto. O coração, meus irmãos, ele precisa ser restaurado quando nós perdemos a direção. Esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar aqui dentro desse texto, porque Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz para nós: naquele mesmo dia, no mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús. Mas na conversa ali com Jesus, eles não perceberam que eram Jesus. Jesus estava tão próximo, Jesus estava tão perto, mas a tristeza deles era tão maior que eles não conseguiam discernir a voz de Jesus. E nós precisamos tomar esse cuidado na nossa trajetória. Como eu disse, às vezes os nossos problemas tendem a ser maior do que a voz de Deus no nosso coração. Se nós não tomarmos o cuidado necessário, meus irmãos, os problemas, as necessidades,
as decisões que nós temos que tomar, às vezes elas vão ser maiores do que a voz de Deus no nosso coração. E quando eu falo sobre a voz de Deus, eu estou falando sobre a voz do Espírito Santo, nos conduzindo, nos dirigindo, guiando os nossos passos. Amém, igreja? Mas tome cuidado, para você não perder o primeiro amor, para você alimentar o seu coração na presença de Deus. Porque talvez hoje você consiga discernir a voz de Deus. Talvez hoje, quando você lê a palavra, quando você ouve uma mensagem, você consegue dizer, olha, eu senti Deus falando comigo, mas na semana, como você consegue administrar isso? Lá no seu trabalho, na sua casa, quando levanta um problema, uma dificuldade, como você administra essas coisas? Porque aqui você está se alimentando espiritualmente. Deus está falando com você, palavra de Deus, louvor, as orações, a comunhão, a ceia do Senhor. Este ambiente, ele está direcionado para que o Senhor haja, trabalhe na nossa vida. Mas e lá durante a semana? E quando você está lá na sua casa sozinho? E quando o seu chefe está lá com você solicitando alguma coisa, ou você que coordena funcionários, uma equipe, e como que é essa administração sua? Os problemas, as dificuldades. E às vezes, se nós não tomarmos o devido cuidado, esse amor a Deus, ele pode ir se esfriando. Porque aqui você sai cheio de fé, aqui você sai cheio de ânimo, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, o que acontece? Será que Deus vai fazer mesmo alguma coisa? Poxa, mas eu orei no domingo com meus irmãos, eu sei que alguém está orando por mim, mas é um desânimo, é uma tristeza que domina o coração, que muitas das vezes é maior do que a voz de Deus na nossa vida. Foi o que esses discípulos estavam vivendo. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam junto com Jesus, ao lado de Jesus, caminhando, andando, conversando, mas não conseguiam discernir a voz de Jesus no coração deles. E eles sabiam do propósito. É tão, assim, olhando para o texto, é tão estranho, é tão esquisito, porque eles sabiam que Jesus iria ressuscitar. E como assim não entendiam que Jesus estava do seu lado? Aqui, meus irmãos, há uma grande verdade e um grande perigo que a gente pode correr. Às vezes a gente lê lá um texto, um exemplo. Só um exemplo, né? A gente lê lá, Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Aí você lê, a devocional é aquela palavra, você se enche do poder de Deus, você ora, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e toda luta, toda dificuldade eu vou enfrentar e vou vencer essa semana. Mas aí vem lá o problema, aí a gente fraqueja. Aí a gente perde as forças. E tudo aquilo que estava dentro de nós, às vezes se perde. E foi isso que aconteceu, irmãos. Agora eu estou falando de coisa prática, no dia a dia, a sua semana. Agora, quantas pessoas, eu espero que não seja o seu caso, mas quantas pessoas, às vezes, já se esqueceram desse primeiro amor? Como foi a sua conversão? Quando Jesus entregou, sabe, na memória, a gente, né, pela fé, aceita isso e toma essa decisão, que Jesus entregou a sua vida por nós, mas a gente vai vivendo a nossa vida, vamos se esquecendo, muitas das vezes, desta mensagem tão essencial para o nosso coração, e aí a gente, durante meses, anos, que vão se estendendo na nossa vida, a gente perde sim esse primeiro amor. Se a gente perde a fé no outro dia, que dirá o primeiro amor? Então aqui, meus irmãos, nós precisamos pensar justamente como é que está o meu primeiro amor, como é que está a minha vida com Deus, como é que está a minha dedicação a Jesus,
Como é que eu estou ouvindo o Espírito Santo? Como é que eu estou lendo a palavra? Como é que está a minha frequência da igreja junto com meus irmãos? Como é que eu estou servindo a Deus? Se é que está servindo a Deus em algum trabalho, em algum ministério. Então a gente precisa refletir, meus irmãos. Porque senão o nosso coração, ele pode ser invadido por esses sentimentos de tristeza, de angústia, de pavor, de sofrimento, de preocupação. E aí se esquecer de tudo que Deus fez, está e pode fazer em nossa vida. A Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração procede as fontes da vida, os pensamentos, as decisões. Então, meus irmãos, guarde o seu coração. Guarde as suas lutas bem longe de você, mas guarde a palavra, as promessas de Deus dentro do seu coração. Amém, igreja? Segundo ponto que nós podemos aprender desse texto é que o coração, ele é restaurado quando a palavra volta a ocupar. Não, o coração é restaurado quando Jesus caminha conosco. O pessoal da projeção está me ajudando aí, né? A Bíblia diz: o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, olhando para esse texto e para toda a Bíblia, eu não acho que Deus se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Deus, ele nos ama com um amor incondicional. Mesmo quando nós não merecemos. Mesmo quando a gente faz o melhor ou quando a gente faz o pior. Deus nos ama. Quando a gente faz o melhor, a gente ajuda as pessoas, a gente é uma bênção, a gente é generoso, estende as mãos para ajudar alguém, Deus continua nos amando. Nem menos e nem mais. Ele nos ama. E Ele gosta e quer que a gente continue sendo uma bênção. Porque foi para isso que Ele nos criou. Para fazermos as suas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E Deus nos continua amando, mesmo quando nós falhamos. Mesmo quando você permite o pecado, de repente, dominar o seu coração. Mesmo quando uma atitude de pecado é feita por você, por nós. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel, não a gente. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se Deus não nos amasse de forma incondicional, como seria? Você errou, então você é vingativo, você vai pagar o preço. A gente paga o preço, temos consequências do nosso erro por nós mesmos. Pecado existe consequência, a Bíblia diz isso. Mas da parte de Deus, quando a gente se arrepende, quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso erro, Ele nos perdoa. Se for de coração, se realmente for uma entrega, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu reconheci, eu sei que isso é um erro e eu não quero mais agir dessa forma. Então Deus vai perdoar. Porque há uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é quando você erra, se arrepende e não faz mais. Agora, o remorso é quando você erra, fica lá, sabe, incomodado, eu não devia ter feito isso. E aí, pratica de novo. Isso é remorso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ter remorso.
Nós devemos nos arrepender dos nossos erros. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que não foi Jesus que abandonou eles, foi o coração deles que estavam frio, gelado. Como eu disse aqui na nossa reflexão, pela tristeza, sabe, pela aflição, agora estamos sozinhos. Mas Jesus estava ali, presente na vida deles. Nós não podemos se esquecer, meus irmãos, que Deus, Ele está presente todos os dias na nossa vida. A palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você não precisamos ter dúvidas de que Deus está conosco, mas a gente pode ter dúvida: será que eu estou com Deus? Será que eu estou com Jesus mesmo? Será que eu estou fazendo a vontade de Jesus, de Deus? Olhando para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus permite, isso eu concordo com você, se você lê a Bíblia, que Deus permite, olha, o povo de Israel, eles pecavam, saíam da presença de Deus, eles eram levados escravos, outros povos os dominavam, Deus permitia 10, 20, 30 anos de exílio, escravos dos outros povos, mas Deus sempre levantava um profeta, um líder, para conduzir o povo de Israel. Volta, vem para mim. Assim foi com Moisés lá no Egito, assim foi Deus conduzindo a vida de Josué, de Gideão, tantos líderes ali religiosos que foram levantados por Deus quando o povo se afastava. Então nunca foi Deus se afastar das pessoas, sempre foi as pessoas se afastarem de Deus. Tudo por quê? Porque preencheram o seu coração com outras coisas. Lembram-se, como esses exemplos, a gente não ficar se perdendo muito, mas lembram-se desse exemplo de quando o povo de Israel saiu lá do Egito? Eles disseram o que para Moisés lá no deserto? Moisés, por que você trouxe a gente aqui? Nós vamos morrer, Moisés. Era melhor a gente estar lá no Egito. Era melhor a gente ser escravo lá do faraó do que estar aqui. Olha a mentalidade. Era melhor eles viverem escravos de um povo do que eles terem a liberdade sendo conduzidos por Deus. E às vezes, irmãos, nós podemos permitir estar presos a esses tipos de pensamentos. Angústia, aflição, preocupação, que dominam o nosso pensamento, o nosso coração. Que chega a ser maior do que a presença de Jesus. Foi Jesus mesmo que disse para nós: não andem ansiosos com nada. Não andem preocupados com nada. Mas é mais fácil a gente andar ansioso, a gente viver preocupado, do que ouvir a voz de Deus. Para os discípulos aqui, era mais fácil eles darem sentido à dor deles do que à voz de Jesus. Espero que nessa manhã a gente consiga dar mais lugar para a voz de Deus do que os sentimentos ruins, negativos que existem dentro de nós. Para que a presença de Deus não saia da nossa vida. Lá no livro de Salmos 34 diz: perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém, igreja? Terceiro ponto para a gente pensar desse texto. O coração é restaurado quando a palavra volta a ocupar o centro de todas as coisas. É interessante que o texto nos mostra que Jesus precisou lembrar da história, de tudo o que tinha acontecido e o que estava acontecendo naquele momento. Olha só o versículo que diz:
começando por Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes que constava a respeito dele. Os discípulos que estavam caminhando precisavam ouvir de Jesus que havia um processo, havia etapas que Deus tinha planejado na história para que aquele momento acontecesse. E hoje, como é que nós vamos lembrar de que Deus tem um propósito na nossa vida, de que Deus tem uma promessa para cada um de nós, olhando para a sua palavra, olhando para as Escrituras. Aqui é só uma ferramenta que nós podemos usar, a Bíblia Sagrada, mas existem outras formas e ferramentas que nós também podemos ouvir a Deus e alimentar o nosso coração. Recentemente, na última sexta-feira, tivemos o propósito do jejum e oração. Você fez? Você se dedicou a isso? Acho que muitos não, mas muitos também sim. É um propósito. Eu quero ouvir a voz de Deus, então consagre a sua vida. As decisões que você toma, as escolhas que você faz, elas são importantes. Existem decisões que elas são decisivas para o seu futuro. Não é amanhã, o que eu vou comer no almoço amanhã? O que eu vou jantar hoje? Não, tem decisões que são direcionadas, talvez até para o seu destino. Será que não cabe um jejum ali? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o meu futuro? Porque a gente só enxerga o agora, né? O hoje, dia 2 de agosto, domingo. Mas meu irmão, minha irmã, Deus tem planos para a nossa vida inteira. Jeremias diz isso. Eis que tenho planos para vocês, planos de bênção, planos de vocês prosperarem e não de causar dano nenhum. Não só a ferramenta do jejum, mas a oração. Como é que está o seu primeiro amor? Como é que está a sua vida com Deus, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória? Você lê a palavra de Deus como você lia quando era a semana do seu batismo? Você lê a palavra de Deus quando você fez a classe de batismo? Olha, eu vou me preparar, eu vou ter ali a profissão de fé, né? A gente percebe que os candidatos ao batismo ficam um pouco preocupados como vai ser e tal. A gente lê mais, a gente se aprofunda mais, a gente se dedica mais. Como é, meu irmão, minha irmã, que está a sua dedicação, o seu primeiro amor? Pastor, quando eu me converti, olha, eu orava. Que tempo maravilhoso. Eu tirava ali, 15 minutos, meia hora. Abria a mão de tudo para orar, para me ajoelhar. Mas às vezes, irmãos, a vida está tão corrida, né? Que a gente não tem tempo para isso. A gente tem tantas outras preocupações que a gente não tem mais tempo para falar com Deus. E eu não estou dizendo que você não fale. Não é isso. Mas talvez a sua intensidade, a sua profundidade. Não é aquele, Senhor, vai na minha frente, abençoa o meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Tudo bem, tem orações que não são assim. Eu acho que Deus recebe. Eu não sou Deus para dizer se está certo ou se está errado. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que como é que está o seu derramar diante de Deus? Pastor, lá no passado eu servia a Deus. Olha, eu era tão animado para essa festa da comunhão, essa festa disso. Eu tinha um coração, tão alegre, feliz. Era meu prazer, pastor, mas hoje eu nem... Não penso muito nisso. Por que, meu irmão? Por que você está assim, minha irmã? Pastor, eu tenho tanta coisa hoje. Minha vida, não tem mais tempo para isso não, pastor.
E aí a gente esquece, né, desse detalhe tão importante, que Jesus, as coisas de Deus, tem que ocupar o centro do nosso coração. É só Ele, viu? A gente não pode dividir Jesus com mais nada, nem com a família. E aqui eu não vou colocar um assunto antigo, né? Qual é a prioridade? Deus, família, igreja, trabalho. Eu não penso em escala de prioridade. Eu penso que tudo é importante. No momento que você trabalha, você tem que dedicar ao seu trabalho. No momento que você está com a sua família, você tem que dedicar à sua família. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar e ponto final. Deus tem que estar no centro do seu coração. Porque aí, todas essas coisas ficam equilibradas. A gente às vezes coloca o trabalho em primeiro lugar e esquece que Deus nos levantou e Deus nos deu o ar para respirar e a capacidade para trabalhar. Mas a gente faz o trabalho como prioridade. Esquece de agradecer no mês, no ano. Esquece de ser generoso. Senhor, o Senhor me abençoou esse mês. Eu vou dar uma oferta na igreja. Tudo isso é primeiro amor, irmãos. Tudo isso é profundidade. A gente tem que ser intencional com as coisas de Deus. Porque se a gente não tomar cuidado, as coisas vão ocupar o lugar de Deus. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. O sentimento deles, a preocupação, a tristeza. Eu estou falando aqui deles, mas quantas outras coisas talvez esteja dominando o nosso coração, né? E Deus precisa estar. Foi Jesus que disse, o mesmo versículo que eu falei: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes é tão fácil a gente inverter, né? Eu busco tantas outras coisas, e o reino de Deus fica para terceiro, quarto, quinto lugar. Deixa por último. Se sobrar tempo na minha agenda, aí eu coloco Deus. Eu encaixo Ele. Mas não deve ser assim, irmãos. Porque se nós fizermos isso, nós vamos perder esse primeiro amor. Se é que você já não perdeu. Se é que Deus está em segundo lugar na sua vida. Faça uma avaliação. Pense. Nós estamos aqui para isso, para refletir. Como é que está o meu primeiro amor? Por último, o coração é restaurado quando nós voltamos à comunhão. Aqui nessa ocasião dos discípulos, Jesus comeu com eles. Jesus estava à mesa com eles. Jesus estava tão próximo que partiu o pão e deu a eles. Se a gente não quer perder o primeiro amor, irmãos, a gente tem que andar em comunhão com Deus. Não substitua a comunhão com Deus por nada. Diz a palavra: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse versículo diz assim que Jesus desapareceu, saiu ali de onde eles estavam. E aí eles olharam um para o outro e disseram: uai, o que aconteceu aqui? O nosso coração não estava fervendo quando a gente conversava? É isso que acontece. Quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo está perto, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o nosso coração se aquece cada vez mais. Sabe por que muita gente, às vezes, desanima, enfraquece na sua vida espiritual? Porque está longe desse contexto aqui, de igreja. E é uma grande verdade. Esse contexto, esse momento aqui de povo, desse ajuntamento. Sabe por quê? Um domingo você não pode vir. Aí no outro, um parente apareceu na sua casa, aí você não pôde vir de novo. Aí o terceiro domingo você foi visitar alguém que estava distante. Aí no outro domingo é jogo de um time de futebol. Aí no outro domingo é um aniversário de alguém. Aí no outro domingo, aí já passou 2 meses.
aí o seu fervor a Deus vai se esfriar. É como aquele braseiro, né? A fogueira, pega ali uma brasa viva e joga ela a 3 metros da fogueira. O que vai acontecer? Vai apagar, vai esfriar. É isso que acontece com a gente, se a gente não está nessa comunhão. Foi Paulo que disse, meus irmãos, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros. É a palavra de Deus que está nos dizendo, irmãos. A gente está aqui para se encorajar, para se fortalecer, para dizer, olha, estamos numa trajetória, estamos numa caminhada, é o povo de Deus, é uma família, nós temos um lugar para se reunir, é o nosso ponto de encontro, porque nós temos o céu como nosso alvo. Porque se a gente não tiver nesse ajuntamento, a gente esfria, meus irmãos. Não corra esse risco. Não permita chegar a esse ponto. Eu sei, existem imprevistos, às vezes no domingo, para quem trabalha, né, dependendo de escalas, é o único dia que você tem lá, talvez para descansar, para arrumar a casa, para resolver algum assunto da família. Às vezes é assim. Mas o domingo, ele é insubstituível. O domingo, de estarmos juntos. Eu não estou falando por mim, pastor Rodrigo, apesar de amar que os irmãos estejam aqui. A gente ama e gosta de ver o povo reunido. Por isso que às vezes eu vou lembrar, domingo tem ceia, jejum, a gente vai colocando lá nos grupos, né? Nos recadinhos. Mas se você, eu estou falando a nível do nosso Pai, de Deus. Se você preparar um almoço, você prepara um lindo café da manhã, e aí você convida alguém, e aquela pessoa não vai, como é que fica o seu coração? Poxa, eu preparei um café da manhã, eu estava esperando aquela pessoa vir, e ela não veio. Não estou falando de mim. Eu fico imaginando o coração do nosso Pai. Ele preparou esse ambiente, apesar de nós precisarmos de pessoas para colaborar e termos esse momento de culto. Mas antes de nós, Deus já esperava que a gente estivesse aqui. No outro domingo, Deus já espera que a gente esteja aqui. O mês inteiro, Deus espera que a gente esteja aqui. Não é só na ceia. Esse é o coração de Deus. Eu preparei um banquete para os meus filhos. Eu quero dar uma palavra para eles. Eu quero que eles se fortaleçam. Mas às vezes a gente escolhe outras coisas. Como é que está o nosso primeiro amor? Como é que está aquele fervor do nosso coração? Como diz a palavra, e eu vou já encerrando, dizendo, lembre-se do seu primeiro amor. E se porventura, né, tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, ele diz, arrependam-se. Arrependam-se. Então ore ao Senhor nesta manhã e diga para Deus, Senhor, o que eu preciso ajustar na minha vida? O que eu preciso fazer para manter o meu primeiro amor? Senhor, o que eu preciso para voltar para o primeiro amor? Talvez o seu caso seja oração. Talvez seja ler a palavra. Talvez ser a frequência na igreja. Talvez seja servir a Deus em algum ministério. Cada um aqui tem um motivo que nessa manhã pode avaliar o coração. Feche seus olhos. Fale com Deus. Que
que foi que o Senhor falou com você nessa manhã, mediante a sua palavra? O que é que Ele disse para você? Filho, filha, volte ao primeiro amor. Volte. Leia a palavra como você lia. Ore mais como você orava. Sirva mais como você servia. Que é o que o Senhor falou com você, entre outras coisas também. Permita que o seu coração volte a queimar por Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, o seu coração esfriou. Vamos ser sinceros, talvez o seu ânimo, o seu prazer das coisas de Deus, talvez houve um esfriamento. Seja claro com Deus nesta manhã. Senhor, olha, eu permiti esfriar meu coração. Me perdoa. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor de andar com o Senhor. Eu quero voltar, Jesus, a andar em teus caminhos, a fazer a tua vontade. Ah, Deus, eu quero que meu coração queime, como o coração dos discípulos queimaram. Tem uma música que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. A gente não precisa saber toda dela, nem eu sei. Mas pense na letra, né? Eu não vou cantar. A equipe vai tentar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Se não der para tocar, o pastor é fogo, né? Ô pastor, uma hora dessa, será que não dá na voz? Puxa na voz, João. Eu não vou cantar, eu não posso fazer isso. Mas eu lembro dessa canção, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao início, quem sabe? Ó, o pessoal aqui é, né? Com a nota. Quem conhece essa música? Só para ter uma ideia. Alguns conhecem? Muito bem. Nós vamos cantar. E não perca nada aí, tá bom, meu irmão, minha irmã? Feche mais uma vez os seus olhos, porque senão a gente vai fazer que nem os discípulos, né? Ficar distraídos. Enquanto o pessoal aqui se programa, se prepara. Aí, ó, vamos cantar. Ao início de tudo. Se você souber, canta com a gente. Contigo, Senhor. Vai pensando na letra. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Agora vamos cantar bonito? Quero. Tem aí, ó, na projeção. voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Faça essas palavras como a sua oração nessa manhã. Quero rever
sentimentos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. O pessoal já está ensaiado para a noite. Querido Deus, Pai Celestial, quantos de nós às vezes permitimos as tristezas desse mundo, os problemas e as dificuldades serem maiores do que a Tua voz no nosso coração, Pai. Oh Deus, nós nos arrependemos porque o Senhor